Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Muita coisa importante acontecendo no nosso país e é muito bacana ver que tem mais gente no nosso país a cada instante que está antenada com as coisas que estão acontecendo, estão percebendo muitas estruturas se movimentando, para que lado elas estão indo, quais são os horizontes para 2022 e é muito mais bacana para a gente que tem esse tipo de espaço aqui no YouTube ver que a cada dia mais pessoas chegam, se antenam, se conectam, se inscrevem aqui no nosso portal. Se esse é o seu caso, seja bem-vindo, se inscreva aqui com a gente, se conecte conosco e vamos seguir em frente porque temos muitas coisas importantes para analisar. E se você gostar do nosso vídeo, compartilhe, dê joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, vamos aos temas. A CPI continua a levantar cada vez mais informações que nos dão conta aquilo que a gente já sabe, que o presidente da República é o homem que coordena um desgoverno que acarretou mais de 540 mil mortos no nosso país. Infelizmente, como eu tenho apontado há meses aqui, os grandes veículos de comunicação nunca foram contundentes e claros o suficiente para mostrar isso para a população. Mostrar que um presidente poderia coordenar o nosso país para que a gente não tivesse tantas mortes. Um presidente da República podia estar junto com os governadores, os prefeitos, os meios de comunicação, todos defendendo a saúde do nosso país. Mas, infelizmente, a gente tem uma figura que é uma espécie de apedeuta, né? É o ignorante profundo, uma pessoa que, por alguma razão, isso merece um estudo profundo, né? Resolveu optar em se conflitar com todas as teorias, toda a ciência, tudo que um governante deveria fazer pelo seu povo e a gente tem esse resultado desastroso. O pior é que tem muita gente que ainda acredita no presidente da República e muitas pessoas estão passando grandes apertos no momento, no presente, mas sonhando que o futuro pode ser um pouco melhor. Infelizmente, a gente vai ser bombardeado, hora por outra, com uma estratégia que os grandes meios de comunicação aplicam contra os povos, como países como o nosso, de amortecer, de anestesiar, de acalmar a população para que a gente não se manifeste de uma forma muito contundente, não se manifeste nas urnas, não se manifeste no nosso comportamento de uma maneira geral. Eu já comentei com vocês sobre esse livro aqui de um economista que foi agente da CIA, é o John Perkins, né? Você que está chegando agora aqui no nosso portal, que não conhecia, está aqui, um economista que saiu da CIA e resolveu, para pagar um pouco dos seus pecados, contar como é que essas estruturas de inteligência funcionam em países como o Brasil a serviço das grandes corporações. Ele informa também que nos Estados Unidos não tem mais democracia. O que você tem lá é uma corporatocracia. São as grandes corporações que bancam as campanhas dos deputados republicanos, os deputados democratas, senadores republicanos, e eles vão tocar os negócios a favor desses grupos ligados a quem financiou as campanhas de uma maneira geral. E aí ele fala que quando as sociedades estão adoecidas, o trabalhador está perdendo muito dinheiro, o trabalhador norte-americano está trabalhando muito mais que um trabalhador americano trabalhava há 40 anos atrás. Ele está tendo que ter a mulher trabalhando, o filho trabalhando, para ter o mesmo padrão de vida e ficar muito endividado. No entanto, os Estados Unidos conseguem com muita eficiência colocar para o mundo que a realidade que eles vivem é a melhor realidade do planeta, é o sonho americano, que é uma democracia, aquela democracia que ninguém entende quando a gente vê o processo eleitoral deles, enfim. Mas o trabalhador acaba sendo anestesiado com essa estratégia de dizer que hoje está ruim, mas amanhã vai ficar melhor. Por isso que a gente vê, hora por outra, nos meios de comunicação, pesquisas de expectativa, né? Se as pessoas acham que nós somos felizes, nós não somos felizes, se vai melhorar, se não vai melhorar, esse tipo de coisa. Então ele diz aqui, em dado momento do livro dele, no entanto, continuamos a nos iludir. Os períodos ocasionais de boas notícias, quando o mercado de ações parece reviver ou quando cai o preço da gasolina, nos levam a acreditar que o pior já passou. Somos os cães de Pavlov. O gongo toca e nós salivamos. Essa é uma ilusão perigosa que nos distrai dos problemas mais profundos. Esse texto dele aqui a gente encontra várias vezes muito próximas, né? Muito próximo nos livros de Noam Chomsky, que eu também já comentei com vocês, nesse tipo de estratégia. E hoje é muito engraçado que a gente vai ver nas redes sociais os grupos bolsonaristas super estimulados, super felizes com indicadores da Bolsa, né? Como se a Bolsa ela pudesse apontar para nós que a realidade do brasileiro vai mudar
por conta desse tipo de informação. São os famosos apitos dos cães de Pavlov, né? Aí vai o William Bonner aqui, em 2017. Há 4 anos atrás, a gente teve um recorde na Bolsa de Valores. Vamos acompanhar essa matéria e eu quero convidar vocês para refletirem o que é que mudou nos últimos 4 anos em função desse recorde da Bolsa aqui. Vamos acompanhar. A Bolsa de São Paulo atingiu hoje o maior nível da história. O que você estava fazendo às 10h38 da manhã de hoje? Esse pessoal aqui lembra bem. Viram na tela um momento histórico. O principal índice da Bolsa de Valores ultrapassou o topo anterior e seguiu subindo. O mercado atingiu uma nova máxima, isso é importante. Mostra que o mercado está se recuperando e abre uma perspectiva muito positiva, não só para o mercado, mas para a economia brasileira. O Ibovespa funciona mais ou menos como a conta do supermercado. Só que em vez de arroz... Eu vou colocar essa matéria na descrição do vídeo, mas pessoal, o repórter todo feliz, né, contando ali que a Bolsa bateu recorde. Eu pergunto a vocês, o emprego no nosso país melhorou? A economia do nosso país melhorou? Os serviços públicos melhoraram? Quem ganhava salário passou a ganhar mais, os serviços públicos tiveram um aperfeiçoamento, o orçamento da nação melhorou. Então, gente, esse tipo de informação que está voltando agora e vai voltar novamente, ele vai dar uma espécie de respiro ao Bolsonaro, respiro político. Por mais degradada que a imagem dele esteja agora, ele é uma peça numa engrenagem que está apontada contra o povo brasileiro. De uma máquina, né, que está apontada contra o povo brasileiro. Porque a cada soluço que o Bolsonaro andou dando nesses últimos dias, o povo brasileiro estava sendo roubado. E o incrível é o seguinte, como eu digo a vocês, como tem gente nessas redes bolsonaristas que fazem o papel que eu já apelidei aqui de os animadores da senzala. São pessoas que ficam reproduzindo o discurso dos grandes veículos de comunicação na economia como se a nossa realidade fosse mudar. Então, você vê nesses canais bolsonaristas, não vou nem citar o nome de um especial, que parece a figura mais bizarra, mais patética. O cara comemora a exportação de grãos, a exportação de minério, o aumento do número na Bolsa. E a nossa realidade continua do mesmo modo. E eu falo isso para vocês com muita propriedade, gente, porque quem já me acompanha há um tempo sabe que eu tive restaurante, tenho, né, está fechado agora, por mais de 20 anos. E para quem tem uma atividade direta, de prestação de serviços, quem é motorista de Uber, quem é motorista de táxi, quem tem o seu salão de cabeleireiro, quem tem seu bar, tem seu pequeno negócio, para nós, para as pessoas que empreendem no nosso país, o que importa é ter o maior número de pessoas empregadas e pessoas menos endividadas, porque se a gente não tem essa massa de pessoas empregadas, de fato, a economia não gira. E o governo Bolsonaro não gera empregos, eles mexeram na estatística a partir de 2020, então eles fizeram ali uma manobra que dá a impressão que o Brasil está gerando muito mais empregos do que gerava anteriormente. Não, o que aconteceu foi uma mudança no parâmetro estatístico. Então nós continuamos a ser engrupidos, mas, no entanto, as pessoas que apoiam o Bolsonaro estão passando o sufoco, como todos nós, vão aos supermercados, pagam mais caro, vão aos postos de gasolina, pagam mais caro, a energia elétrica sobe, estão vivendo uma situação complicadíssima, mas elas imaginam que no futuro as coisas serão melhores. Eu pergunto para vocês, de 2017, quando teve essa recorde na Bolsa para hoje, a gente teve lá a melhoria na economia, como os analistas da matéria dizem? Então a mesma coisa acontece agora. Só que hoje nós temos essa diferença que em 2017 nós não tínhamos. Hoje nós temos uma série de trouxas bolsonaristas, dos canais bolsonaristas, que replicam esse discurso e daqui a 4 anos vamos estar na mesma situação se nós não tivermos uma mudança de governo e esses caras vão estar aí fazendo esse discurso que vão cada vez mais iludindo uma parcela da população brasileira. E aí a gente vai vendo as campanhas ideológicas, né? A gente vai vendo os estelionatários que estão no governo Bolsonaro agindo por várias frentes. A gente vê esse tipo de matéria aqui do Paulo Guedes, olha que gracinha. O Guedes aqui fazendo chantagem. Guedes, a Argentina está indo pelo caminho da Venezuela. Então, tudo agora, eles usam Cuba e Venezuela, tudo agora não, né? Já há algum tempo, né? São 2 países que são apresentados como bodes expiatórios de uma maneira em geral.
Como eu digo a vocês, quando a gente analisa esses países, há uma desonestidade intelectual muito grande, porque as pessoas ficam dizendo, tá vendo como é que eles estão, tá horrível, estão passando fome, estão fazendo revolução, estão fazendo rebelião, estão indo para as ruas, enfim. É como se esses países fossem algumas residências que fossem cercadas, como é o caso, né? Porque sofrem bloqueios econômicos muito intensos. Os norte-americanos não deixam entrar absolutamente nada, não deixam esses países comerciarem com lugar nenhum. E aí eles ficam presos como se nós estivéssemos presos na nossa casa. Se a gente ficar preso na nossa casa com a nossa família e cortarem a luz, cortarem a água, cortarem alimentos, olha, a gente vai começar a se desentender, a gente vai começar a brigar. Isso aí é humano, isso aí qualquer experimento sociológico vai mostrar esse tipo de situação. E aí a gente começa a brigar e quem está do lado de fora vai dizer, tá vendo? Os caras estão brigando lá dentro, não tem democracia. Olha só, os caras estão passando fome, os caras são violentos. Então, gente, não dá para aprofundar muito nesse assunto, porque as pessoas já acham logo que a gente defende ditadura quando você faz uma análise acadêmica disso, né? Você defende ditadura, ditador, por que você não vai para lá, vai para Cuba, vai para Venezuela? Isso serve apenas para como se fosse um bode expiatório para reforçar esse tipo de argumento safado de pessoas como Guedes, do Bolsonaro, e também iludir as pessoas que estão nas redes de uma maneira geral, como uma espécie de chantagem permanente, né? Ou a gente obedece ao senhor de engenho, ao escravocrata, à turma do Guedes, ou então a gente vai passar uma situação muito pior, porque nós viraremos Cuba ou viraremos Venezuela. Vocês acham mesmo que tem algum americano, norte-americano, alguma pessoa que lida com a política, as pessoas nos meios de comunicação, os colunistas, que estão preocupados com democracia na Venezuela, estão preocupados com democracia em Cuba? Gente, eles são muito hipócritas, muito bandidos de uma maneira geral, mas eu não vou, como eu disse a vocês, entrar nesse assunto de uma forma muito mais profunda, porque o nosso assunto aqui, o que importa é o roubo no Brasil. Como essa gente usa esse tipo de discurso para ludibriar o povo brasileiro. Hoje tem uma coluna aqui da Miriam Leitão, onde ela dá o recado, né? Olha, a reforma tributária do Guedes aí, ela vai assaltar em 10 bilhões a classe C. As pessoas que durante um ano conseguem ganhar na sua família 80 mil reais. De 80 mil a 80 e poucos mil reais, esse pessoal vai tomar uma tunga da Receita e uma coisa absolutamente complicada, sinistra, indigna e bandida também no meio dessa história. O governo Bolsonaro, nessa proposta de reforma tributária, está vindo com essa aqui agora, gente. Fim de incentivo, deixa eu passei aqui da conta, fim de incentivo a vale-refeição surpreende restaurantes e empresas de cartões de benefício. Os caras querem cortar os tickets restaurantes, os vales-refeições. Sabe o que vai acontecer? Os donos de bares, os donos de restaurantes vão tomar um ferro violento, porque isso é uma massa de trabalhadores que conseguem almoçar, porque as empresas têm esse tipo de benefício e conseguem descontar isso por conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Portanto, como vocês estão vendo, eles só querem tirar do trabalhador, da classe C, dos microempresários, dos profissionais liberais, dos trabalhadores qualificados, dos trabalhadores não qualificados que precisam de algum alimento. É só essa a mentalidade escravocrata que está em curso no nosso país. Aquela história, né? Cada soluço do Bolsonaro é um roubo que a gente está sofrendo e, infelizmente, muita gente não está percebendo. Ontem o presidente da República mostrou essa fotografia aqui, que é uma coisa absolutamente repugnante, né? Essa foto dele aqui, onde ele se coloca ali como uma espécie de mártir, uma pessoa que está defendendo o Brasil, está passando um sufoco danado, está com a saúde em risco, enfim. É a primeira vez que uma prisão de ventre vira um acontecimento político. Gente, vocês têm algum parente que se hospitaliza em algum lugar e tira foto para mandar para as pessoas? O cara com sonda, o cara todo ferrado? Quem que faz um tipo de coisa dessa, senão uma pessoa sem noção, um despudorado, um desavergonhado, alguém usando esse tipo de imagem para fazer exploração política, fazer proselitismo político? Pois bem, esse é o presidente da República. Ele não está correndo risco nenhum, ele vai voltar logo, está todo mundo aí torcendo para que ele restabeleça a saúde dele o mais rápido possível, para ele ser responsabilizado objetivamente pelo genocídio que está acontecendo no nosso país e pelos crimes contra a economia, contra a nossa soberania. Aqui no Brasil, o assunto não para nunca quando a gente fala em militares, né? Hoje, na coluna da Malu Gaspar e outras colunas também,
eles vão dando conta que muitos militares se movimentam nos bastidores. Gente, a gente tem que parar com esse tipo de terrorismo, né? De ficar achando que os militares são sujeitos ativos na política aqui no nosso país. A gente tem que parar com isso. Vocês já imaginaram se nos Estados Unidos tivesse esse tipo de discussão? Os militares toda hora sendo escutados para falar de democracia? Qualquer país democrático. Será que a gente tem, na França tem isso, o militar falando? No Japão tem o militar falando? Na Inglaterra? Agora aqui no Brasil não. As pessoas naturalizam esse tipo de participação terrorista de principalmente ex-militares desses clubes militares que ficam emitindo notas, um monte de senhor de idade avançada, isso não é problema para ninguém, mas quando o cara fica com uma senilidade a ponto de achar que é valente o suficiente, que vai sair prendendo pessoas, vai sair calando pessoas para impor um apedeuta como o Bolsonaro, como ditador aqui no Brasil, aí a gente tem que chamar atenção, né? Eu queria falar um pouco do Aras também hoje, gente, os assuntos vão se somando, né? Mas não vai dar não, o Aras está cada vez mais desmoralizado, hoje sai um editorial do Estado de São Paulo, o imperturbável procurador-geral. Ele está tão desmoralizado dentro da Procuradoria-Geral da República que isso vai ter um dano para ele lá no futuro. Muitos casos de improbidade, de crimes que o Bolsonaro está cometendo agora, e que ele está segurando, ele está cobertando, ele está se fazendo de inútil paisagem no meio da história, ele vai ser corresponsável por todos esses delitos lá na frente. Quem viver, verá. E aqui, como eu digo a vocês, a gente vai divertir o tempo todo para que as pessoas, ao máximo, não caiam nessas armadilhas. A gente vai ficar toda hora sendo seduzido que a economia está ficando melhor para tentar viabilizar que essa figura que é o Bolsonaro, para em 2022 ele ainda funcionar como um sujeito na eleição de 2022 com capacidade de se eleger para manter exatamente esse modelo escravocrata, o modelo onde cada soluço representa um roubo contra o povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui, vamos seguir em frente, vamos lá, tchau.